Manobra perigosa. O que falar dessa multa? O que eu posso falar é que 90% praticamente dessas infrações são aplicadas de uma forma ilegal em um contexto totalmente deturpado. Então, nesse vídeo, a gente vai falar o que realmente é manobra perigosa, quando caracteriza e como você pode recorrer, os argumentos que você pode utilizar mediante aí uma infração ilegal. Então vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Acho que dá para ver, tá dando para ver? Acho que sim. Vamos lá. Primeiramente, vamos entender o conceito de manobra perigosa e essa infração está lá no artigo 175 do Código de Trânsito e é o que a gente chama de uma infração de tipo misto. Ou seja, para caracterizar ela precisa de duas condutas, a combinação de duas condutas ao mesmo tempo que estão aqui no artigo 175. Então vamos lá. Primeiro, é utilizar o veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa. Então, o primeiro requisito da infração já vem aí, que exige que o condutor exiba, tenha a intenção de exibir ou demonstrar a destreza dele mediante a realização daquela manobra. Então, esse requisito é fundamental, que fique caracterizado que o motorista realizou aquela determinada ação no intuito de demonstrar suas habilidades ali ao volante, se exibir para um determinado grupo de pessoas. Então, isso tem que ficar muito bem caracterizado no auto de infração. E aí vem o segundo requisito, que ele vai demonstrar mediante, presta atenção nisso, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Então, não basta apenas a intenção, é preciso que haja efetivamente a manobra. E o contrário também, não basta somente que o motorista realize a manobra, é preciso que fique demonstrada a intenção. E que manobra é essa? Exatamente, a arrancada brusca. O que é uma arrancada brusca? É arrancar cantando pneus, arrancar até saindo com o veículo de lado, derrapagem ou frenagem com deslizamento de pneus. Basicamente, o famoso cavalo de pau, em que se ocorre um travamento das rodas e ali, a partir daí, o motorista realiza as manobras ao volante. Então, lembrando, precisa dos dois requisitos, o tipo misto, a intenção de exibir e propriamente a manobra. Então, não são todos os atos que configuram a manobra perigosa. O que não configura a manobra perigosa? Situações de emergência. Por exemplo, o condutor precisa frear ou desviar de algum obstáculo, algum pedestre ou outro veículo. Isso pode acontecer aí numa frenagem, veículos que não são dotados do ABS, pode ocorrer um deslizamento de pneus. Ao desviar, pode acontecer aí do veículo também derrapar. Então, isso não configura a manobra perigosa. Por quê? Embora exista a manobra, é uma situação de risco e não está demonstrado o requisito aí da exibição. Imprudência involuntária. O que acontece? Pode acontecer aí uma cantada de pneus, uma arrancada mais brusca, fruto de um controle impreciso de pedais, ou até quando o veículo ele está em um morro, um aclive muito íngreme, pode acontecer ali na redução da marcha, ou até quando for sair com o veículo, pode acontecer desse atrito aí ocasionar uma cantada de pneus e isso não configura, logicamente, uma manobra perigosa. E por fim, isso é uma confusão imensa. Uma mera arrancada, ainda que mais enérgica, não configura a manobra perigosa. Então, se o motorista vai sair do sinal ou de uma vaga, de repente ele acelera um pouco mais, isso por si só não configura a manobra perigosa, essa saída, essa arrancada com um pouco mais de velocidade, com um pouco mais de vigor, né? Porque
ele não saiu cantando pneus, o veículo não saiu de lado nem nada. Então, aconteceu do veículo ser com um pouco mais de vigor. Isso, muitas vezes, acaba chamando a atenção dos policiais, principalmente veículos que são mexidos, né? Às vezes o veículo tem um escapamento esportivo, às vezes é um veículo que faz mais barulho, que é determinado ali de uma determinada potência. Então, o condutor ele arranca um pouco mais rápido que os demais veículos, faz barulho, porém não quer dizer necessariamente uma manobra perigosa, tá? Até porque não está configurado nenhum dos requisitos e muitos policiais aplicam multas exatamente nesse contexto. E por que a maioria dessas multas está errada, igual eu falei no vídeo? Exatamente porque quando vai confeccionar a multa, preencher o auto de infração, o policial não descreve necessariamente ou satisfatoriamente a junção dessas duas condutas, de exibição mais a manobra. Então, ele descreve de uma forma totalmente genérica, totalmente rasa, e acontece também dos policiais aplicarem por razão pessoal. Muitas vezes, os policiais marcam alguns veículos, alguns condutores, e aí avistam o veículo arrancando com um pouco mais de vigor, e aí já vai lá e lavra a multa por manobra perigosa, mas não é o caso, como a gente acabou de ver aqui. Então, trouxe dois exemplos aqui de auto de infração em que o preenchimento por parte do policial é totalmente irregular e leva à nulidade da multa. Vou até aproximar, deixa eu ver se eu consigo aproximar. A primeira situação, olha o que o policial colocou. Condutor arrancou em alta velocidade incompatível com a via. O que é isso? Isso é manobra perigosa? Qual é a manobra perigosa? Ele saiu cantando pneu. Cadê também a demonstração de exibição? A demonstração de destreza. Então, isso aqui é uma observação tanto quanto genérica, que não é hábil a caracterizar aí a manobra perigosa. Segundo exemplo, vamos passar aqui para o segundo exemplo. Esse aqui está um pouco mais completo, porém igualmente errado. Ele cita o número do boletim de ocorrência, arrancou com seu veículo para demonstrar ou exibir-se em via pública. Tá, arrancou como? Como foi essa arrancada? Foi brusca, cantou pneus, como que esse veículo saiu? Exibir-se em via pública, tá? Exibir-se para quem? Como que foi essa exibição? Então, a obrigação do policial é realmente colocar as informações completas, hábeis a caracterizar. O policial, em princípio, deixa eu voltar aqui para a tela inteira, para eu terminar de falar aqui. O policial, em princípio, ele tem o que a gente chama de presunção de veracidade, ou seja, tudo que ele fala, em princípio, acaba tido como verdade, pelo menos em primeiro momento, é uma presunção relativa. Porém, isso não quer dizer que o policial deva se eximir do dever legal no momento de lavrar a multa, até porque Código de Trânsito, as resoluções do CONTRAN determinam que para a validade dessa multa, o policial tem que descrever a conduta de forma satisfatória, combinando os dois elementos. Então, isso aí está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, o policial é obrigado a fazer isso, ainda que ele tenha a presunção de legitimidade e veracidade dos atos dele. Então, ainda que ele seja dotado aí desse princípio, a partir do momento em que o policial não coloca nenhuma dessas informações, incorre em uma ilegalidade da multa. E aí, exatamente que mora muitas nulidades. E uma coisa que eu esqueci até de colocar no slide, muitas pessoas são multadas por manobra perigosa em razão de empinar moto, o grau. Um detalhe aqui, grau não é manobra perigosa, são coisas totalmente distintas. Manobra perigosa são as que a gente tratou aqui. Grau já tem uma infração própria para ele, é o famoso artigo 244, que muita gente conhece. Então, se o policial multou por manobra perigosa a pessoa que estava empinando,
então tá errado. Então, muitas pessoas realmente são multadas de forma irregular. E claro, muitas pessoas também não têm a segurança de recorrer ou de utilizar os argumentos corretos, não sabem como recorrer, não conhecem muito do processo administrativo. Então, ainda que, a princípio, elas identifiquem que a multa esteja legal, ali saiba mais ou menos o caminho das pedras, mas não sabem caminhar por ele. É por isso que no meu escritório eu já ajudei mais de 2.000 condutores, inclusive com multas aí de manobras perigosas. E se você que está vendo esse vídeo está em uma situação como essa, fique à vontade para chamar a gente no WhatsApp, para que possamos analisar a sua multa e quem sabe a gente trabalhar junto, porque quem adota o caminho certo, com certeza tem muito mais chances de conseguir êxito e uma multa realmente bem pesada, no valor de quase R$3.000 e suspensão da CNH. Então, se você não quer se aventurar por esse caminho desconhecido, que é o recurso, coloco aí à disposição, o meu escritório à disposição, para te ajudar nessa. Bom, como a gente viu aqui, essa multa de manobra perigosa exige alguns requisitos para estar configurada e trouxe exemplos práticos aqui que muitas vezes os policiais não seguem esse procedimento de forma correta e o que leva à nulidade da multa. Então, o condutor que se viu em uma situação como essa, claro, ele pode recorrer sim. Você tem direito a recorrer em até 3 instâncias dessa multa. Primeiro é uma defesa prévia, depois um recurso a Jari, por último um recurso ao CETRAN. E claro, utilizando dos argumentos certos que a gente tratou aqui, utilizando da estratégia certa, a chance de reverter essa situação é realmente muito grande. Esse vídeo foi útil para você, te esclareceu, então deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.